gente, boa noite. Vou esperar um pouquinho, né, a turma entrar. Boa noite, Marilane. Oi, Vivi. Vamos, gente, vamos entrando. Oi, Renata. Juju. Oi, Aline. Que bom te ver por aqui. Honrada. Já só mais um tempinho, tá bom? Oi, Dani. Gente, vocês estão animados para esse tema? Vai ser muito legal. Oi, Lu. Lu, minha Paulette. Monize, boa noite. Eita, hein? Não é que a bancária conseguiu? Oi, Ju, que bom que você conseguiu entrar. Marina, minha outra Paulette também. Que bom vê-la. Laura Vinhas, minha Paulette, amiga do coração. Tá sempre comigo. Só mais um pouquinho, tá, gente? Ana, boa noite. Oi, Tassi. Boa noite, amiga linda. Gente, esse tema vai ser muito legal. Muito mesmo. Tô muito animada pra nossa noite. Luana, gravidinha linda. Só mulherada aí, hein? Vi poucos homens. Os homens também tinham que entrar pra compreender melhor, né? Quando a gente quiser matá-los. Aí, um homem. Tem homem aí? Só os melhores que estarão. Bora, gente, bora. Vamos entrando. Boa noite, Gi. Lindona, Paulette, prima. Então vamos lá, gente? Vamos então começar. Primeira coisa, eu queria agradecer a todos presentes. Tenho certeza que cada um vai levar aqui uma coisinha para sua vida, tanto as mulheres quanto os homens. Vai ter alguma coisa a agregar. Gente, decidi fazer a live com esse tema porque só quem passa por isso entende o quanto é difícil essa variação hormonal no decorrer do mês, né? E todas nós mulheres estamos propensas a isso. E o exercício físico precisa de continuidade para ele ter resultado. Não só de estética, mas na saúde também. O exercício físico só tem resultado a longo prazo, tá bom? Com constância, com continuidade. E o ciclo menstrual eu vejo ali no dia a dia com minhas alunas de consultoria, que tem uma interrupção por conta, às vezes, do fluxo, por conta de dor na mama, por conta de cólica, desânimo, fraqueza. Então eu decidi fazer isso juntamente com a doutora Juliana, que é uma ginecologista espetacular, pra gente tentar auxiliar vocês, para que vocês entendam como funciona o corpo de vocês e para que vocês consigam colocar o exercício físico de maneira que possa aliviar os sintomas e ajudá-los, não que vocês interrompam o exercício físico. Então eu vou convidar agora a doutora Juliana. Ju, tá por aí?
Consegue mandar o convite aí pra mim, por favor? Vai esperar ela mandar o convitinho. E aí, gente, eu bolei um esqueminha aqui que vai ser de pergunta e resposta. Eu peguei lá aquelas perguntas que vocês deixaram na caixinha pra mim. Peguei as mais relevantes, acrescentei uma coisinha. Peguei as que tiveram mais, que foi muito. Por que me sinto fraca quando estou menstruada? Foi uma das perguntas que mais teve. E realmente, né, nós vamos falar sobre isso. Como que os hormônios atuam, como que o exercício físico vai... Como que vai acontecer o exercício físico nessa fase. Peraí, deixa eu ver, acho que é a Ju. Ju, tá dando certo aí? Consegue me chamar? Pronto. Que deu? Oi, Juju! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, boa noite, pessoal. Correu, hein, pra chegar a tempo? Muito, desculpem, gente, atrasei um pouquinho. Atrasou não, foi bem pontual. Juju, queria que E você... aí? A câmera dela tá virada? Aí, não Fui sei. eu. Isso, deu, agora. Juju, queria que você Oi. fizesse uma breve apresentação aí pra gente, por favor. Boa noite, gente. Meu nome é Juliana, sou ginecologista e obstetra de formação e também sou especialista em trato genital inferior e colposcopia. Ai, gente, a doutora Juliana é um sucesso. Ela chegou no Três Contas faz pouco tempo. Ela se formou em São Paulo e trabalhou lá por um tempo. Teve muita experiência lá, lidou com casos diversos. E quando ela chegou aqui, eu fui rapidamente procurá-la, porque eu fiquei sabendo que ela era super adepta a exercício físico, na gestação e em todo o processo, né? Então, Exatamente. como ela é super a favor, resolvi convidá-la e nós preparamos assim, um conteúdo top para vocês. Vamos começar então, Juju? Bora! Antes da gente começar, eu queria pedir para que você, se você conhece alguém que precisa saber sobre esse assunto, alguém que sofre também com as variações do ciclo hormonal, envie o aviãozinho para essa pessoa. Não se esqueçam de dar coraçãozinho na nossa live, para que ela fique em relevância ali no Instagram e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, toda hora que vocês lembrarem, dê coraçãozinho e envie o aviãozinho para quem você achar que está precisando de ouvir sobre esse assunto. Tá bom? Então, vamos lá. O tema da nossa live, ciclo menstrual e exercício físico. Vou começar então, doutora Ju, com a primeira pergunta, tá bom? Joia! Ju, de quantos dias é considerado normal um ciclo... de quantos dias é considerado um ciclo normal? Bom, essa é uma pergunta bastante importante, Cris, porque a gente teve uma mudança recente na quantidade de dias normal. Você sabe como é, a gente está sempre atualizando, né? Então, em 2018, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia passou a considerar como normal um ciclo que dura de 24 a 38 dias, tá? Então, tem muitas mulheres que acham que eu menstruo a cada 32, o meu não vem todo mês. É porque a gente tem que saber contar um intervalo que pode ser normal entre 24 e 38 dias. Legal. Ô, Ju, e essa variação, ela pode mudar, por exemplo, assim, um mês do meu ciclo durar 28 e no outro durar 32? Pode, tá? Pode, né? Por isso a gente tem que fazer um controle bem certo do ciclo, para a gente ter uma média, por exemplo, para controlar o período ovulatório, o período menstrual, tá? Então a gente tem que estar sempre de olho. Por isso a gente considera, às vezes, a tabelinha um método falho, porque nem sempre o seu ciclo tem uma duração exata de dias, a não ser que você esteja usando o contraceptivo, né? Oral. Tá bom. Doutora, sabemos que durante esse ciclo,
passamos por diferentes fases. Você poderia falar um pouco sobre elas? Aí, doutora, o que eu pensei? Você fala uma fase do ciclo, fala como ela funciona, e aí eu já falo como o exercício físico deve ser aplicado nessa fase. Pode ser assim? Claro, sim. Então Então, vamos lá. bom, um ciclo menstrual numa paciente que não está em uso de contraceptivo oral ou qualquer outro método, né, a não ser os DIUs não hormonais, ele dura do primeiro dia da menstruação até um dia antes da sua outra menstruação. Então, é assim que você vai contar o seu ciclo. Então, numa primeira fase, a gente tem lá o recrutamento de óvulos, né? O ovário vai escolher qual ovo vai ovular. Nessa fase, a gente tem um aumento muito grande de um hormônio que a gente chama de estrogênio, tá? Até chegar à metade lá do seu ciclo. Então, por exemplo, um ciclo de 28 dias, no 14º provável é o seu dia ovulatório. E aí é onde a gente vai ter um pico aí de hormônio, né, para ovular. E a partir daí a gente tem sempre uma segunda fase. Por isso que os ciclos, Cris, como você falou, alguns têm 28 dias, outros têm 31, porque essa primeira fase de recrutamento de óvulos, ela pode ser bastante variável. Essa Então, no fase mês seria proliferativa, né? a proliferativa, tá? A fase proliferativa. Essa fase, então, ela não tem um dia, quantidade de dias determinado. E a gente tem a segunda fase. Essa, sim, é uma fase fixa, tá? Ela tem cerca de 14 dias em todas as mulheres. É onde tem o aumento da progesterona. E aí, eu não sei se a gente já vai aplicar aí a questão do aumento da progesterona. Vamos deixar ela depois para aquela Mais outra. para frente, né? Então, quando a gente percebe que logo depois da menstruação, né, quando o aumento começa a ter o aumento do estrogênio, aí a gente entra numa fase que a gente fica mais forte, né? O estrogênio age diretamente na força e aí a gente percebe que é um momento de aumentar o ritmo de exercício físico. Você pode colocar um treino mais volumoso, mais extenso, um treino mais pesado. No dia da ovulação, geralmente é incomodado também por um pouquinho de dor. E não, aí você deve regredir um pouquinho esse treino, colocar ele um pouquinho menos intenso do que estava. E já depois, aqui ó, eu coloquei que na segunda fase tem um aumento um pouquinho da temperatura, né, Ju? Da temperatura corporal. Exatamente. E aí Isso tem, inclusive, é um dos métodos que as pacientes usam para controlar, né? Fazer o controle de gestação, o controle de temperatura. Também um método falho, porque nem sempre a gente sabe quanto vai aumentar. Entendi. E esse aumento de temperatura, ele faz com que o nosso corpo tenha um gasto calórico aumentado. Então, é uma fase legal, por exemplo, como que você vai aplicar? Se o teu objetivo é emagrecimento, você teve já o aumento do gasto calórico devido ao aumento da temperatura. E aí, o que você faz? Um pouquinho de restrição calórica e aumenta um pouquinho do exercício. Já se você quer hipertrofia, você tem que ficar atento, porque o teu gasto energético já aumentou por conta da temperatura corporal. Se você, às vezes, tem calorias um pouco abaixo do que deveria, teu gasto aumentou, você não vai ter o anabolismo. Então, é uma fase de ficar bem atenta com a alimentação, ver com o seu nutricionista se é o caso de reajustar, né? Então, resumindo aqui, essa parte. Menstruação é um período que tem incômodo, que tem dores, que a gente vai falar sobre elas. Então, é um momento de um treino mais recuperativo, um treino que você consegue ter mais um controle mental, assim, sabe? Levar uma junção de físico e mente, fazer aquilo ali mais para uma liberação de endorfina, serotonina.
Logo depois do ciclo menstrual, tem o aumento do estrogênio, onde a gente aumenta muito a força e também aumenta o anabolismo, que é uma fase legal de hipertrofia. Então aproveita, joga um volume de treino mais alto, faz um treino mais pesado. Na fase ovulatória, ali pertinho dos dias de ovular, diminui um pouquinho, não precisa diminuir muito o peso do treino, o volume também não pode ser tão extenso. E aí, logo depois, é uma fase onde o gasto calórico é maior, que é essa que a gente está falando, devido à temperatura corporal. Pode manter o ritmo de treino. Já na TPM começa também a ter uma queda, né, Ju? Isso. Os sintomas vindos da TPM, a gente vai entrar, né, neles um pouquinho daqui a pouco, né? Eles podem dificultar o rendimento do treino, né, Cris? Além do mais, nessa fase a gente falou que tem um aumento da progesterona que aumenta a compulsão alimentar, né? E aí você falou um pouquinho da parte de nutrição aí, e às vezes fica um pouquinho mais difícil também de controlar nessa fase. E quer ver? Deixa eu ver se só tem alguma coisa que eu deixei passar. Na fase ovulatória, teve um estudo feito com mulheres que não tomavam anticoncepcional. E aí ele mostrou que tem uma capacidade de coordenação motora reduzida na ovulação. Então é uma coisa para se ficar atento, evitar acidentes, né? Não é uma fase muito legal de trabalhar esse tipo de valência, que é a coordenação motora. Porque Investiga-se até a flexibilidade, né, Cris? Olha, você vê todas as valências, força, coordenação, flexibilidade, tudo isso sofre alteração no decorrer do ciclo, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta. Doutora, de que forma... eu acho que é... De que forma o anticoncepcional afeta o nosso ciclo? Na verdade, Cris, ele vai cortar, né, o período ovulatório. Então, você vai ter concentrações mais, como eu falo, mais estáveis hormonais, tá? Então, assim, os picos hormonais que a gente tem em paciente que não faz uso de contraceptivo oral, a gente não vai ter, né? Então, talvez essas mudanças tão importantes no nosso corpo, para a paciente que faz uso do contraceptivo, ela não vai sentir tanto. Entendi. Tá. E inclusive, né, Ju, atrapalha. Tem muitos estudos mostrando que não estou falando para ninguém parar anticoncepcional, procure sempre seu médico, mas alguns estudos que nos mostram que o anticoncepcional atrapalha também um pouco no ganho de massa magra, né, Ju? Isso. Não existe nenhum estudo científico que comprove o uso de contraceptivo e o ganho de gordura, tá? O ganho de peso, tá? Existe só a associação do contraceptivo injetável de 3 em 3 meses. Esse sim pode ter uma alteração de peso. Os outros não têm uma comprovação científica de ganho de peso, né, de gordura. Mas existe sim estudos bastante importantes com uma relevância científica bem grande, mostrando dificuldade em ganho de massa magra em pacientes com uso de contraceptivo oral. Ótimo. Gente, se vocês tiverem perguntas, pode clicar nessa caixinha do lado aí que tem uma interrogação e mandar pra gente, que no final a gente vai responder algumas, tá bom? Doutora, por que ocorre a dor na mama, a mastalgia? Então, a mastalgia ocorre geralmente na segunda fase do ciclo, né? Por causa do aumento do hormônio da progesterona. Esse hormônio, ela age como se ela aumentasse a permeabilidade dos vasos sanguíneos. O que é isso? É como se os vasos passassem a ter vários buraquinhos, vários poros, por onde saísse volume.
Então, a gente tem um aumento do volume importante da mama. Além dela ficar mais volumosa, ela fica também mais sensível. E daí vem a mastalgia. Tem paciente que é portadora de mastalgia cíclica, por exemplo. Então, toda segunda fase do ciclo menstrual, ela apresenta a dor na mama. Às vezes, essa dor pode durar aí até os primeiros dias do ciclo menstrual, né? Ou seja, nos primeiros dias de menstruação. Uhum. A relação da dor na mama com o exercício físico, eu li um artigo falando que o exercício físico, agudamente, o que seria isso? No momento do exercício, ele não afeta em nada, essa dor não melhora em nada. Mas, cronicamente, a longo prazo, ele tem um aspecto positivo nessa dor, houve melhoras. Então, Sim. na hora que você está executando o exercício, não houve melhoras, tá? Às vezes pode até aumentar um pouquinho o desconforto, mas cronicamente houve melhoras. Aí a gente vai falar depois um pouquinho como que a atividade física tem essa ação anti-inflamatória, que a gente libera produtos químicos que agem diretamente na dor, tá? Mas não vai ser a próxima pergunta. Então, a atividade física agudamente não interfere na dor na mama, mas depois, cronicamente, ela tem um efeito positivo. Houve diminuição de dor na mama. Sim. Ju, por que acontece a cólica? Bom, a cólica, todo mês, né, o nosso corpo ele é preparado para gestar, né, naquelas pacientes que não estão usando anticoncepcional, obviamente. Então, a camadinha de dentro do útero, o endométrio, ele se espessa para poder receber o óvulozinho e fazer a fecundação. Não gestou, o útero tem que eliminar aquele conteúdo. Então, é como se fosse uma contração uterina para eliminar aquele produto que foi preparado para gestação. E daí vem a cólica. Algumas pacientes nem sentem, ou algumas sentem com uma baixa intensidade, ou algumas sentem de tão forte que acabam até atrapalhando a atividade física, né, Cris? Deixa de treinar para poder, por causa da cólica menstrual. Eu peguei um artigo que o estudo foi feito com 70 mulheres, na média de 18 a 30 anos. Aí eles pegaram um grupo que não fez atividade física e um grupo que fez atividade física. As mulheres que treinavam tiveram 20% menos cólica. E aí, o porquê disso? Porque a atividade física, ela tem um alto potencial analgésico. Então, a gente vê que não é só na cólica, né? Na mama também ela age dessa forma. Porque ela libera produtos que chamam opioides, que são produtos que agem na insensibilidade à dor. Você quer falar um pouquinho sobre isso com a gente, Ju? Eu acho que não acaba nem sendo só para mama e nem para questão da cólica, né? Porque nesse período pré-menstrual, o edema pode ter edema em membros inferiores, edema abdômen pélvico, né? E o Mialgia, né, Ju? Exatamente, uma mialgia importante. Então, esses opiáceos liberados pela atividade física, eles vão agir a longo prazo, às vezes não no dia exato da menstruação, mas a longo prazo, as menstruações ou o período pré-menstrual tende a ser menos incômodo, menos restrito, né? Quando você faz uma atividade física cronicamente, né, tem um hábito, você pode acabar melhorando esse período pré-menstrual. E o próprio músculo, ele libera produtinhos químicos que atuam na inflamação, né? Porque, por exemplo, o catabolismo é uma inflamação que a gente faz no músculo. Quando você está lá na academia fazendo um exercício, a gente faz atritos no músculo, pequenos machucados, e aí esse músculo fica inflamado
depois ele libera um produtinho químico que vai agir como um anti-inflamatório nesse músculo e aí vai acontecer o anabolismo. Então, essa própria substância que o músculo libera como anti-inflamatório vai agir também na sensação de cólica, na sensação de dor na mama, dor nas pernas, lombalgia, que tem muito, né? Exatamente. De eu ter que tirar agachamento no período menstrual. Eu acho importante, hein? Muita lombalgia. Agora você... Ei, Juliana, tô de olho em você, né? Só para constar, gente, a Ju, ela faz o que pode, o que não pode para matar o agachamento. Ela é uma Paulette, né? Como vocês podem ver, linda, maravilhosa, do meu time de calor. E aí, ela é uma pessoa que eu falo muito, assim, que a mãe dela deve ter ralado quando essa menina é criança. Que ela tem resposta na ponta da língua, na ponta. Aí tudo que eu falo, ela me dá uma resposta, sabe? Aí esses dias me perguntaram na caixinha de perguntas do Instagram, quais são os melhores exercícios para glúteo? Aí eu coloquei elevação pélvica, búlgaro. Aí ela escreveu, tá vendo? Não preciso fazer agachamento, posso fazer esses outros. Ei, Juliana. Agora vai chegar falando que tá com lombalgia, né? Amanhã não tem agachamento. Tô de olho em você, viu? Então vamos para a próxima. Doutora, por que ficamos irritadas na TPM? Por causa da dificuldade na liberação de neurotransmissores, né? Esses neurotransmissores aí, tanto que você falou, eu acho que todo mundo já ouviu falar serotonina, endorfina, ocitocina, todos esses neurotransmissores, a progesterona da segunda fase do ciclo interfere muito na secreção deles. E por isso a gente fica não só irritada, mas tem muitas de nós também que temos muita labilidade emocional. Então, fica chorona, depressiva, tudo por causa dessa alteração na liberação de neurotransmissores. A gente acha que o mundo tá acabando, que ninguém gosta da gente. Exatamente. Tá no lugar errado, falando errado. É uma fase muito difícil, exato. A autoestima fica bastante comprometida, né? E aí a atividade física, você sabe mais do que ninguém, entra como tratamento, inclusive para transtornos, que a gente tem um transtorno depressivo, né? O TPM, que todo mundo conhece. E a gente tem, às vezes, até uma forma mais grave, que é o transtorno disfórico. Então, a atividade física para ambos é essencial nessa fase. E é muito bom para os homens que estão aqui na live compreenderem, né? Porque, gente, é incontrolável. A gente não tem controle sobre o que a gente está sentindo nessa fase, né, doutora? Fala um pouquinho. Exatamente, sim. Bom, como eu falei, né, a questão do aumento da labilidade emocional causado pela progesterona, muitas vezes não, em todas as vezes é incontrolável, é uma questão hormonal. Nós, mulheres não usuárias de contraceptivo, bloqueadores do eixo, a gente vive em constantes picos. Então, a gente tem uma primeira fase do ciclo com um aumento hormonal X, uma segunda fase do ciclo com aumento hormonal Y. Então, realmente, a gente vive bastante variação hormonal e variação de humor, tá? Tem pacientes que não sentem nada, mas a maioria de nós tem sintomas pré-menstruais. Ô, Ju, a Josi perguntou aqui pra gente, pra você, na verdade, né? É comum sentir muita dor durante a ovulação? É comum. A gente chama essa dor de dor do meio, inclusive. A gente tem um nome mais chiquezinho para ela, mas a gente chama ela de dor do meio. É a dor do meio do ciclo. Tem mulher que sabe exatamente de qual lado ovulou por causa dessa dor aí do meio. Então, tem paciente que sente sim.
Ela tá falando que ela fica péssima, o mundo acaba durante o TPM. Eu também É, fico péssima. o duro é que Muito depois na fase folicular o mundo volta de novo, né? Então, plenamente, né? Que está do exatamente. mundo. A dor do fim Eu da uso vida, ela muito falou. a minha. A minha TPM é muito bruta. Se não fosse atividade física, eu acho que eu já estaria presa. Você sabe, Cris, que as advogadas aí, a Thaisinha tá aí, deve confirmar, que existe uma, eu não sei qual que é o termo, mas a pena atenua um pouquinho quando o advogado consegue provar que aquela paciente estava no período pré-menstrual. Mas isso tem que ser, gente, porque não é fácil, não. Agora, se vocês não quiserem matar um, é só ir fazer um treininho, tá bom? Exato, é fácil de resolver, né, Cris? Bem mais Olha, fácil. é um problema bastante comum. Hoje, a incidência que a gente tem, assim, documentada em estudo é de 8 a 86% das brasileiras sofrem com o transtorno pré-menstrual, tá? E outro dia, numa reunião científica, a gente descobriu que a maior quantidade de queixas vem do Nordeste. Tá lá, a Thaisinha confirmou que tem vários direitos no período pré-menstrual. Olha, bom saber disso. O dia que eu não consegui ir pra academia, eu tô protegida. Pela lei. A Josi pediu pra gente nem contar isso, porque às vezes fica sabendo isso, pode dar um. Tá perigoso, Josi? Aí já contrata a Thaisinha pra te defender. Gente, ó, decoraçãozinha aí na nossa live, hein? Não se esqueçam que deveria ter. Ah, tá. Deveria ter. Ah, tá. Ah, tá. Por que deveria ter? Não tem? Bom, não deve ter todos que deveria, né? Ah, entendi. Juju, vamos para a próxima, então. Vamos. Nossa, esse daqui, meu Deus. Por que ocorre o inchaço na menstruação? Bom, é basicamente aquela mesma fisiologia que Da mama. da mama, porque os vasos ficam mais permeáveis e isso aumenta, né? Como se vazasse o líquidozinho do vaso para o tecido. E isso acaba dando edema, que é o inchaço, né? E aí a atividade física age assim diretamente, porque a gente sabe que a atividade física melhora muito o retorno venoso, Exato, melhora a oxigenação muscular, né? exato. Tudo isso. Então, uma das coisas assim que tem mais ligação na atividade física. Exatamente. E aí a gente também pode fazer drenagem linfática, que são outras coisas também que auxiliam muito, né, Ju? Exatamente. E sabe, eu acho que assim, esse assunto é multidisciplinar, sabe, Cris? Uma nutricionista aqui também ia ajudar a gente bastante nesse tema. Existem estudos que orientam e já comprovam benefícios até alimentar nessa fase do uso de alimentos que sejam diuréticos, abacaxi, melancia, para também contribuir aí com a diminuição desse inchaço, desse edema. Uma coisa que a gente ficou de falar ali na TPM e a gente esqueceu é que a gente aumenta a fome, né? Porque a progesterona está em alta e ela, né, aumenta a compulsão alimentar, principalmente para carboidratos. Principalmente para carboidratos. Exatamente. Isso. Então, Pode falar. Então, né, Cris, são muitos obstáculos que a gente tem, que a gente sofre durante o ciclo menstrual para manter a atividade física em dia. Por isso, profissionais, né, como você, são muito importantes para estimular, manter a gente persistente, motivar, porque a mulher realmente sofre bastante com essas alterações do ciclo menstrual.
Então, numa primeira fase, a gente tem um rendimento melhor no treino, né? Porque a gente tem um aumento de estrogênio, o estrogênio diminui um pouquinho o apetite, gera um bem-estar no corpo maior. Já na segunda fase do ciclo, a gente tem um aumento da progesterona, que gera uma compulsão alimentar, que Uma perda de aumenta força. uma perda de força, um inchaço, então o corpo, a mulher se sente pesada, se sente desanimada, mexe um pouquinho na autoestima. Então, só mesmo com treino, com a constância que você tanto fala, né, com a persistência, para a gente conseguir treinar, né, com uma constância. Até você estava falando dos estudos, eu dei uma revisada importante nos estudos e teve até um que comentou que isso deveria ser muito mais estudado, a atividade física e o ciclo menstrual. Até para atletas profissionais, porque as atletas profissionais acabam tendo uma interferência importante dos seus resultados no período menstrual, né, Cris? Então tem que ter esse acompanhamento. Hoje, inclusive, a gente tem uma subespecialidade que é a ginecologia do esporte para poder auxiliar essas médicas, essas pacientes que são, né, atletas, a não alterarem o seu rendimento durante o período menstrual, durante o ciclo menstrual, né? Porque o que afeta é muito grande. Talvez pode fazer você perder tudo que você conquistou no teu mês inteiro. Você joga tudo que estava Exatamente. abaixo. Até porque é aquele assunto que eu sempre falo. Você fala, ai, vou me permitir porque eu tô de TPM, tô nervosa. Vou me permitir comer o chocolate aí que a Thaís falou. Vou me permitir Exato. assim, Cris, não vou hoje, eu tô muito menstruada, eu recebo muito mensagem assim, mas eu faço rir, com certeza, falo, vai sim, Você senhora, fala vai. assim, eu passo aí na sua casa e te pego, né? Te pego, eu já busquei a Ju, né, Juju? O dia que a gente foi treinar 5h30 da manhã, eu falei assim, Juju, tô passando aí pra não ter perigo, né? E aí o próprio psicológico, né, te deixa ser afetado, porque você fala assim, eu mereço ficar em casa hoje, porque na TPM tem dia que você quer fechar no quarto, fechar a porta e falar assim, eu não quero contato com o mundo, né? E Exatamente. aí você, quando você opta pela atividade física, vai, aí você percebe que foi a melhor opção, mas só depois de ir. Então você já tem que ter isso na sua cabeça. Vai, porque nós provamos aqui para vocês por A mais B que a atividade física vai reduzir todos os sintomas de dor, vai causar uma sensação de bem-estar, de motivação, até para você conseguir realizar as outras tarefas, né, Ju? E até assim, vai melhorar os outros sintomas se você manter uma constância. Então, a paciente que começa a treinar com ritmo constante, ela tende a sentir menos os sintomas do pré-menstruais. E essa questão de se permitir é um pouquinho perigosa, né, Cris? Que como a gente já falou, essa segunda fase, elas são 14 dias fixos, né? Então, você vai se permitir durante 14 dias, depois ralar por essa permissão mais 14, né? E aí a balança nunca vai te trazer resultado. Pois é, sempre. E às vezes vai ficar desigual pro lado do permitir, né? Porque Exatamente. você armazenar é bem mais fácil do que o processo de De emagrecimento, queima. né? Exato. De queima, porque a restrição não vai poder ser tão grande. E aí, então, vamos ver, exercício físico é saúde. É verdade, Thaís. É um fato. Gente, vocês têm mais alguma pergunta aí para mandar pra gente? Quem é minha paciente sabe que a pergunta faz atividade física está sempre presente nas consultas, porque a atividade física é imprescindível na saúde da mulher, desde a fase da menarque, né? Desde a fase da menarque até a fase da menopausa, né? Os benefícios são inúmeros e inquestionáveis. Inclusive
na gestação, né, Cris? Que é um tema que a gente pode abordar futuramente. Sim, e na menopausa, né, Ju, como faz diferença uma mulher que passa por essa fase quando ela é ativa, tem uma alimentação Exatamente. saudável, né? E aí Exatamente. chega assim e pergunta, o que eu faço para melhorar meus sintomas da menopausa? Exercício físico, alimentação saudável, tem um Exatamente. estilo de vida saudável, né, Juju? É chover no molhado. Chover no molhado. Eu falo que quando as pessoas começarem a entender que a atividade física é como se fosse o remedinho que tomasse todos os dias, né? A saúde da população vai ser outra, né? Então a Eu, gente tem que entender que a atividade física e uma alimentação balanceada, elas são a porta de entrada para uma vida saudável. eu falo muito assim, Ju, porque as pessoas falam para mim assim, nossa, mas eu não gosto. Aí eu falo assim, as pessoas querem sentir prazer em tudo, tudo. Certas coisas simplesmente têm que ser feito. Tem que ser, Exato, entendeu? exato. Você vai levantar e você vai fazer um exercício físico porque você quer ter saúde. Aí, então Exato. você só vai, igual você tem que ir trabalhar, é um compromisso diário. Mesmo quem ama a sua profissão tem dia que não está motivado para ir. E Sim, vai, sim. porque tem que ir. É igual o exercício físico, tem que fazer. E eu adorei a sua colocação, Ju, que o exercício físico precisa ser um remedinho diário. Gostei. Exatamente. É como se o hipertenso tomasse o seu antihipertensivo todos os dias. As pessoas precisam entender que é isso, tá? Não tem outro caminho. É a solução para grandes problemas e a diminuição de sofrimento futuro muito importante. E no ciclo menstrual, principalmente, né? A mulher que começa a fazer uma atividade, faça uma atividade física constante, vamos pôr por 6 meses. E me fala se não teve, se não sentiu uma melhora no ciclo menstrual. Tem mulheres que relatam, Cris, até diminuição do sangramento, do volume menstrual, por causa da atividade física. Ô, Juju, vamos ver aqui se alguém tem alguma perguntinha. Eu vi que teve uma paciente que falou que colocou o DIU e que está sangrando bastante, se é normal. Depende muito do DIU que colocou. Se colocou um DIU não hormonal, é normal ter aumentado esse fluxo, sim. Os DIUs não hormonais, eles causam uma reação inflamatória na cavidade uterina e aumentam tanto o fluxo quanto a dor, a cólica no período menstrual. Então, é esperado sim, mas se tiver se tiver muito além, se estiver incomodando muito as suas atividades de vida, procurar o seu médico para poder reavaliar o método. Ótimo. Gente, hoje eu vou deixar a live salva, tá? Então, se fez sentido para você ou se fez sentido para alguém que você acha que precisa saber, marca a pessoa lá na live, deixe seu comentário falando pra gente o que acrescentou para vocês, tá bom? A Lucida agradecendo. Um beijo, Lucimara. Lucira. É Lucimara. A Simara? Obrigada, tio. Isso. Um beijo para a tia Ana também. Gente, então, muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente, dedicaram um tempinho. Eu espero que consigamos passar pelo menos alguma coisinha assim, né, para a vida de vocês. Anotem essa frase da doutora aí, que o exercício físico tem que ser um remedinho diário, né, Ju? Muito obrigada você também por ter aceitado o meu convite, por ter Sempre à corrido disposição, tanto para Cris. chegar aqui, né? Obrigada, Cris. Sempre à disposição. Desculpa a correria, mas estamos aí. Acho que deu para ser pontual, apesar da correria. Sim, você é 10. Muito obrigada, viu? Um Obrigada, beijo, gente. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchauzinho. Obrigada, Gi. Obrigada, Josi. Obrigada, Ana.
Lucimara, Tobias, Monize. Oi, gatinha. Vivi. Obrigada, meninos. Obrigada a todos vocês. Oi, Flavinha. Obrigada, gente. Beijão. Starzinha, meu amor. Boa noite.